Se você entrou nesse vídeo é porque provavelmente você quer transformar os seus leads frios em leads mais aquecidos para poder, através desse engajamento aumentado, criando conexão e criando mais proximidade com seus leads, fazer com que as suas conversões aumentem. Seja porque você quer olhar a sua plataforma de e-mail como mais um ativo, olhar a sua plataforma de e-mail como uma fonte de renda a mais ou nova que já está parada aí com você, seja porque você simplesmente quer melhorar a experiência dos seus leads e criar conteúdo, fazer engajamento ali dentro. Então, se esse é o seu caso, fica aqui nesse vídeo porque o onboarding ele é uma das etapas fundamentais para fazer com que todo e qualquer lead que entre na sua plataforma, seja ele comprador ou seja ele não comprador, se engaje no começo, se mantenha engajado e consiga converter lá na frente. Seja os compradores em novos produtos para poder aumentar o seu LTV, seja os não compradores em alguma compra, algum produto seu, algum serviço seu, para fazer parte daquele grupo seleto de compradores da sua empresa, da sua marca ou da sua base. Então seja muito bem-vindo, esse é o meu canal, o canal do Lucas Ciotti, e se você quiser acompanhar vídeos de como crescer sua base de leads e aproveitar um dos maiores ativos da sua empresa, esse canal é para você e os vídeos que eu tenho postado aqui com certeza vão te ajudar de alguma forma. Se esse é o seu caso, deixa o like e não esquece de acompanhar os outros vídeos que eu tenho postado por aqui também. E eu quero falar sobre 3 principais pontos aqui para que a gente consiga desenvolver um pouco desse onboarding e por que talvez você esteja falhando nesse onboarding na sua estratégia como um todo. O onboarding nada mais é do que, traduzindo até, né, de forma mais literal, onboarding é aqui integração. Eles chamam de integração? Acho que é integração, sim. Normalmente ele é mais conhecido quando uma pessoa compra um produto seu, contrata você para algum serviço ou uma implementação e ela faz aquele processo de recepção, de fazer as perguntas necessárias, de acompanhar, de passar cronograma, de te dar todo o material que você precisa saber para entender um pouco do trabalho dela, entender como vai funcionar as coisas, mas seria aqui voltado para a parte de recepção de uma pessoa. Para compradores, isso é algo que já está já está mais batido. Talvez é uma coisa que eu não precise quebrar esse paradigma, porque todo mundo sabe a importância de fazer um onboarding para compradores. Seja para você poder melhorar esse seu engajamento, aumentar a sua retenção, conseguir fazer com que haja mais conclusão de curso e tudo mais. Então esse onboarding já é mais, eu não vou dizer batido, mas ele já está mais na cabeça das pessoas. A questão é que existe um outro onboarding que são para as pessoas que não compraram de você. E eu quero falar um pouco desses dois, mas focando principalmente nas pessoas que não compraram. Porque você provavelmente tem a sua base de leads. Ou você trabalha com uma pessoa que tem a sua base de leads. E naturalmente a base de leads ela vai crescendo de forma constante ou ela vai gradativamente crescendo. Até porque se você não tiver iscas rodando, sua base naturalmente ela vai morrendo. Mesmo você não fazendo e-mail, as pessoas elas vão perdendo cada vez mais o interesse em você e principalmente na sua comunicação por e-mail. Por isso é importante que haja uma estratégia dentro da sua base de leads, da sua comunicação com a sua base, para que você não perca esse ativo tão valioso que é a base de e-mails. Agora, entrando para um dos 3 pontos aqui, uma das coisas que o pessoal mais costuma falhar é justamente nos primeiros impactos. Não sei se você já ouviu falar sobre o efeito halo, não é o Halo da Beyoncé, talvez seja efeito Halo, né? Mas o efeito Halo é um viés cognitivo que leva as pessoas a avaliarem outras características de uma pessoa ou objeto com base numa única característica. Eu gosto de sempre ler essa tradução porque, de forma resumida, a pessoa ela vai olhar para você com base em umas características ou uma característica generalizar aquilo por padrão. Então, no caso, se ela receber um e-mail mal feito, um e-mail que caia na caixa de spam, um e-mail que pode até cair, não tem problema, mas vê que tem erro de português no primeiro e-mail, não ter uma boa experiência logo no primeiro contato, ela vai julgar que todas as suas comunicações ou que boa parte da experiência dela quando tiver com você vai ser negativa. Isso é um grande problema. Por quê? Porque a gente quer que a sua base de e-mails ela
esteja em complemento com as suas outras comunicações. A gente quer que a sua base de e-mails ela fature de 5 a 15% a mais para o seu negócio, para que você consiga ter mais retorno sobre investimento. E não que isso seja algo custoso. Não que isso seja algo que você olhe para isso como um custo, e sim como um investimento. E para olhar a base de leads como investimento, é preciso que você siga alguns passos de um onboarding, é um dos principais. Então você tem que tomar muito cuidado com esses primeiros e-mails que você vai configurar, para que você não coloque a carroça na frente dos bois. E o que eu quero dizer com isso? Você não queira ficar vendendo no primeiro e-mail. Isso não é algo muito amigável. Você não vai ser aquele vendedor chato que viu uma pessoa na vitrine e você vai correr atrás que nem um cachorrinho querendo osso. Até porque você tem que, como vendedor, olhar o seu negócio como uma ajuda para a pessoa e não como a pessoa como um dinheiro para o seu negócio. Entende a importância da humanização nesse processo? Então, nesse caso, eu gosto muito de pensar no ponto de que, sim, o onboarding ele é muito claro de que precisa ser feito. Agora, é importante também levar em consideração que muitas pessoas acabam só mandando um e-mail. E aí a gente entra até para o segundo ponto, que é... não é bem o segundo ponto. Eu vou deixar o segundo ponto mais para o final. Daí eu vou pular o terceiro para o segundo. Não sei se você entendeu, mas eu vou fazer isso aí. As pessoas, elas muitas vezes demoram para fazer um onboarding muito bem feito. Elas pegam e mandam só um e-mail. Ou só utilizam um canal de comunicação, que é uma grande falha em muitos dos casos. Então vamos supor que uma pessoa tenha, por exemplo, se cadastrado na sua base de leads, na sua newsletter, decidido baixar um e-book seu, fazer alguma coisa, entrar na sua lista de alguma forma. Mandar só um e-mail é subutilizar absurdamente esse canal, que é muito importante a nível de você ter uma centralização de dados dentro dessa plataforma. Então você precisaria mandar uma consistência de e-mails um pouco maior e de forma rápida, porque o melhor momento para você se comunicar com uma pessoa é você, daí a gente já parte para consistência, mas o melhor momento para você se comunicar com uma pessoa é no exato momento que ela acabou de converter. Então ela acabou de preencher o formulário, o melhor momento para você se comunicar com essa pessoa é quando ela preenche o formulário, certo? Então, nesse caso, quanto menor for a latência entre o cadastro dela e as primeiras comunicações, melhor para a sua conversão. Eu já fiz alguns testes que fizeram com que, por exemplo, meus primeiros e-mails saíssem de 5% de clique para 10% de clique. Eu dupliquei os cliques, só fazendo com que o e-mail chegasse em 0,1 segundo, nem 1 segundo. Isso fez com que a abertura engajasse muito mais e, consequentemente, eu tivesse mais pessoas engajadas dentro do meu lançamento. Então é isso que você deve fazer. Tem pessoas que preferem fazer ligação, preferem fazer WhatsApp, mas uma vez que uma pessoa converteu e ela já te entregou o nome, o e-mail e o telefone, o e-mail e o WhatsApp seriam os canais de comunicação principais, primordiais e eu diria até obrigatórios para você poder implementar dentro do seu processo. E a outra coisa é a questão da consistência. Ano passado eu escutei uma palestra do JP sobre a importância dos 21 dias para você poder fazer a ascensão de uma pessoa que comprou um produto para um produto mais caro, de um produto de 9,7 para um produto de 500, do produto de 500 para um produto de 1.900, 1.500, para 3.000, que seja. Não vou ficar falando os números marqueteiros aqui. Mas existe esse período de 21 dias que ele é importante para fazer com que a pessoa consuma o seu conteúdo, se mantenha engajada e ascenda, cresça, compre o seu próximo produto da esteira. Para quem não é comprador, eu gosto de pensar numa tática semelhante. Ou seja, você, durante os primeiros 30 dias, você precisa fazer uma boa comunicação e mandar e-mails de forma muito consistente. Porque você quer aparecer, você quer ser lembrado, você quer ser considerado para que a pessoa compre de você ou te contrate para alguma coisa. E nesse caso, os primeiros dias, que são os dias de mais recência do seu contato com a pessoa, eles são bem importantes. Por isso que você deve criar uma estratégia de comunicação para esses primeiros dias. Tanto que você pode setar uma estratégia, por exemplo, de 21 dias, mandando um e-mail diário, fazendo com que esses e-mails eles sejam os mais variados possíveis, que não sejam, por exemplo, só e-mails de venda, mas que sejam e-mails de conexão. Eu estava até vendo uma coisinha aqui,
passando pro meu Rafael Kiso. Não sei se vocês conhecem o Rafael Kiso, mas não sou próximo dele, só gosto dos conteúdos dele. Mas eu tava vendo esse aqui, ó. Conteúdo engraçado gera mais ROI? E olha só que coisa. Em quais tipos de conteúdo você continuaria investindo em 2025? Olha os dois que, através dessa pesquisa feita pelo HubSpot em 2025, responderam. 23% das pessoas responderam que conteúdo com os quais as pessoas se identificam, ou seja, elas investiriam mais em conteúdos que elas se identificam, e o segundo é conteúdo engraçado. Isso quer dizer que você tem que fazer conteúdo engraçado? Não, se você for ler até a conclusão do Rafael, que, enfim, eu gosto de algumas coisas que ele fala, mas eu também gosto de olhar com análise mais crítica, porque, enfim, é mais é um expert que também tem as suas visões em relação a futuro, né? E aí olha o que ele fala. Mas olha a provocação. Estamos banana, mas seguir? Cadê? Isso não significa que precisa ser tudo humor, mas revela algo importante. Conteúdo leve com intencionalidade pode ser extremamente poderoso para os negócios. No fim, o feed não valoriza quem fala mais bonito. Remar contra a maré, cadê? Que ele fala também, pessoas consomem. Seguir tendência sem critério gera marca. Eu não lembro se foi algo que ele falou ou se foi uma reflexão que eu tive. Mas a reflexão que eu tive, então, já que eu não consegui encontrar na leitura, é basicamente o que você precisa fazer é não ficar copiando os outros no sentido de querer fazer um humor a todo custo. Você precisa fazer com que a sua essência ela seja transpassada através das suas comunicações e que essa transparência mostre autoridade, mostre que você quer ajudar o outro, mostre o seu altruísmo, que seja, eu sei que é um altruísmo entre aspas, porque no fim das contas você quer vender, mas que mostre que você está ali como um suporte, como um apoio, porque no fundo, quando você vai olhar, por exemplo, as análises boas de futuro do mercado digital, você vai ver que todo mundo está lançando, né? Se vender curso ainda vale a pena e tudo mais. E a questão é que o mercado da educação ele sempre vai ser um mercado existente no mundo. Só que as pessoas elas vão precisar cada vez mais de relacionamento, de confiança e de tempo com uma empresa, com uma marca, com um expert, com um influenciador para poder confiar, para poder tomar a decisão de comprar da pessoa ou não. E para isso o e-mail ele é muito bom. E para isso fazer um onboarding ele é extremamente importante, porque o que eu gosto de usar muito como analogia é uma pessoa, você acaba de convidar uma pessoa para, sei lá, para sua empresa, para poder visitar a sua empresa. E essa pessoa ela confirmou, ou seja, essa pessoa decidiu que vai lá na sua empresa visitar. E aí eu gosto de fazer esse paralelo com você, é gestor, você faz tráfego para uma página. Essa pessoa ela confirmou que vai na sua empresa, ou seja, ela foi na página e se cadastrou, beleza. Agora, quando essa pessoa ela vai na sua empresa, você não vai fazer uma recepção meia boca. Você não vai fazer um negócio superficial ou simplesmente receber ela de qualquer jeito. Então, você não poderia, fazendo paralelo, simplesmente mandar um e-mail de olá, seja muito bem-vindo e toma aqui o material que você acabou de se cadastrar. Pronto. Isso aqui seria subutilizar absurdamente o seu canal de comunicação, certo? Por isso que na empresa, quando você vai receber alguém, ou mesmo na sua casa, você vai abrir a porta, vai recepcionar, vai falar que está muito feliz por ela estar aqui, vamos conhecer os cômodos da casa, ou vamos conhecer aqui os setores da empresa, o comercial, o time de CS, o time de experiência, esse aqui é o pessoal de atendimento e tal. E é basicamente isso que você precisa fazer no e-mail. Não apresentando sua empresa, obviamente, mas apresentando a sua comunicação. Então use esses primeiros e-mails para fazer com que você crie conexão com a pessoa, claro, e você dê previsibilidade para ela em relação a o que ela vai ver ali dentro. Para ela também é até uma questão um pouco mais neurológica. O ser humano, ele gosta de previsibilidade. E quanto mais previsibilidade que você conseguir dar para a pessoa, mais ela vai se sentir segura em relação àquilo que você pode oferecer. Mais ela vai conseguir, principalmente, entender quando ela vai poder acessar os seus conteúdos mais recentes. Por exemplo, aqui no canal eu sempre lanço conteúdos todo dia às 8 horas da manhã. Ou seja, as pessoas já têm essa previsibilidade que praticamente todo dia tem saído conteúdos. Assim como os e-mails. Meus e-mails agora, eles eram diários, agora eles são quase diários, porque eu estou buscando aplicar algumas estratégias diferentes. E aí, isso fazia com que
as pessoas logo no primeiro horário da manhã também já olhassem a caixa de entrada delas e vissem meu e-mail ali dentro. Então, quanto melhor você fizer a sua comunicação, mais você vai conseguir dar previsibilidade e, consequentemente, mais você também vai conseguir fazer com que as pessoas se interessem por você. Eu estou pegando até aqui para ver se eu consigo puxar meu primeiro e-mail de comunicação. Eu sempre mando 5 e-mails e aí eu uso várias automações para isso. Mas meu primeiro e-mail de boas-vindas é esse aqui, ó. Eu não ia entrar muito no quesito copy, mas eu acho que vale a pena. Esse aqui é um... Ah, esse é o novo teste que a gente está fazendo. Na verdade, eu estou fazendo tudo por... Como é o nome? A campanha. Espera aí. Deixa eu achar aqui. Ah, não tô achando. Mas depois eu vou achar um jeito de mostrar até as boas-vindas que, que eu configuro, porque ela é amigável e já dá essa previsibilidade para as pessoas. Outra coisa também é que, vendo as previsões e entendendo a complexidade do mercado, a gente pode vir aqui para a tela de novo e ver que tem esse artigo aqui que também é do Google. Eu sempre cito o artigo do 7.11.14, que é a jornada para a pessoa poder fazer a compra, mas eu gosto muito desse gráfico aqui, onde mostra que... Deixa eu ver se tem o antes. Ah, não tem o antes. Mostra que antes, basicamente, a jornada da pessoa para poder comprar, ela era muito simples, né? Ela se dava, basicamente... Vou até entrar na parte de live semanal aqui, que daí eu desenho para você poder ver. As pessoas, elas tinham uma jornada de compra onde elas viam um anúncio, certo? E esse anúncio poderia ser um anúncio, pode ser um carrossel, pode ser... Sei lá, é conteúdo no geral. Vou colocar até vídeo e tudo mais. Ela via esse conteúdo seu, certo? O que acontecia? Ela muitas vezes já era direcionada para uma página de vendas e ela comprava sem muita barreira. Então você tinha aqui um comportamento de que você conseguia, por exemplo, converter a pessoa de forma muito mais fácil. Seja converter por conta de não ter competitividade no mercado, por ser um produto mais único e tudo mais. Mas a questão é que o mercado, ele profissionalizou. Não tem para onde fugir. E na profissionalização do mercado, a gente vem para esse conteúdo aqui, que mostra sobre a jornada do cliente, onde existe sim o trigger, que seria o gatilho, onde esse lead ele entra em contato com você, vê o seu primeiro conteúdo e tudo mais, e agora não existe mais aquela linha reta onde ele te conhece e compra. Agora ele vai passar por um processo, ele coloca como um símbolo de infinito, né? Mas não é basicamente um infinito, mas ele vai passar por um processo de exploração e evaluation, né? De avaliar. Exploração e avaliar. Ou seja, explora seus conteúdos, assiste seu conteúdo, consome seus vídeos e avalia se é para ele, se faz sentido, se não faz. Olha outros experts, olha outros conteúdos e tudo mais. Daí ele explora mais de você e tal. Até que chega um momento em que ele compra. E aí a compra ela não pode ser simplesmente uma compra jogada, mas agora ela vai passar por algo que é valiosíssimo, que é a experiência dele dentro da sua empresa como um todo. Isso faz com que a gente olhe para a jornada de compra, e esse é um artigo mais, não é tão novo, tá? É um artigo mais antigo, que já mostrava algumas tendências em relação à compra, mas que mostra a complexidade da jornada e como a gente tem como traquear diversas coisas, que aliás tem uma live sobre isso, como traquear a origem das compras, mas mostra que não é tão simples, né? Só criar conteúdo. É importante criar conteúdo, bastante conteúdo, mas é importante você cada vez mais elevar o nível de consciência das pessoas para elas te avaliarem cada vez mais a sua solução. E aí a gente parte para o ponto onde existe uma necessidade de você ter múltiplos canais de impacto. Ou seja, não depender só do e-mail, mas ter uma rede social, ter um vídeo do YouTube, porque levando em consideração até a pesquisa 7.11.4 do próprio Google, mostra que... tá aqui. Não é esse aqui não, é esse aqui. Vou pegar qualquer um.
Ah, não, tem resumido aqui, nunca tinha visto isso. Olha aqui, ó. É um conceito que se refere ao número de interações e exposições que um cliente tem. O 7 se refere a 7 horas de conteúdo, o 11 é pontos de contato e o 4 são os locais que ele deve ter o contato. Então, por isso que eu gosto de falar sobre os canais aqui nesse caso e sobre os conteúdos em si, porque um justifica o outro. Você não consegue ter 7 horas de conteúdo só por e-mail. A não ser que você mande e-mail por muito tempo e esteja nesse canal faz muito tempo. Para isso é melhor você ter, por exemplo, conteúdos de YouTube, ter lives e tudo mais, que é por isso que eu também faço os conteúdos como eu faço. Então, é importante levar em consideração essas duas pesquisas do Google para você poder entender que o e-mail por si só, ele é bom, ele vai converter, ele vai recuperar, mas ele não basta. Você precisa sim pensar nos outros canais de comunicação para que eles estejam embasados. Só que eu já falei de dois, que é principalmente o e-mail e o WhatsApp, e essas para mim são obrigatórias em todo e qualquer negócio. Por último, não desistir do lead. Tem uma porrada de pesquisa que mostra que o lead, ele... uma pesquisa que eu esqueci de comentar. Mostra que o lead, quando ele é abordado nos 5 primeiros minutos, ele tem uma tendência de conversão de 21 vezes a mais do que a pessoa que é abordada depois. Isso já é curioso por si só. Agora, também existe uma pesquisa que mostra que o lead, ele precisa de 11 contatos, que é a pesquisa do Google, mas algumas mostram que ele precisa de 23 contatos, de 23 tentativas, ou seja, você cercar essa pessoa, buscar tentar ao máximo contato com ela para que ela converta. Não que seja só contatos de venda, como eu disse, mas você precisa ter uma certa consistência nessa comunicação. Então, você não pode simplesmente ver que um lead está desqualificado com base nas informações que ele colocou, e sim buscar tentar ao máximo se conectar e puxar mais informações, elevar o nível de consciência dessa pessoa para essa pessoa, consequentemente, amadurecer dentro do seu negócio, dentro da sua base de comunicação. É basicamente esses pontos que eu queria trazer para você. Se você não tem uma base de leads, se você não tem um e-mail marketing, base de leads talvez você tenha, tá? Mas se você não tem um e-mail marketing para trabalhar bem a sua comunicação, você tem um gap grande na sua estratégia e que pode fazer com que você aumente seu faturamento, mas principalmente que você crie mais proximidade com as pessoas da sua base, com a sua audiência. Se esse é o seu caso, deixa um comentário aqui para eu saber quantos leads você tem. Comenta aí, quantos leads você tem. Isso aí já vai me deixar curioso para saber o que você está fazendo com esses leads, moço. Fechou? Tamo junto, vou deixar 2 cards aqui no final do vídeo para você poder acompanhar as origens de venda. Se não tiver mais no final do vídeo é porque eu já tirei do ar. E eu vou deixar também um outro para você se aprofundar em como fazer bons e-mails. Tamo junto, te vejo no próximo vídeo. Valeu!